Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: o despertar da visão etérica, sonhos engendrados pelos desejos, insanidade mental, loucura de Deus e a inexistência do perigo. Em que momento, pergunta uma pessoa, ou em que circunstâncias alguém pode despertar a visão etérica? Isto é imprevisível. Isto não se pode prever, não existe um momento marcado para isso. Nós podemos ter uma visão aberta, podemos ter uma percepção especial, quando isto vai nos servir de ensinamento. E muitas pessoas têm esta visão aberta no planetérico e veem o que acontece no planetérico para serem ajudadas a não considerar tão real o que acontece aqui. Porque certas coisas no planetérico são muito mais vivas, muito mais vitalizadas, são muito mais até coloridas, são muito mais fortes do que aqui. Se nós temos uma visão dessa, se nós temos uma percepção desta, nós vamos ficar muito mais atentos aqui para ver melhor a realidade aqui, porque aqui eu não estou vendo o que está acontecendo no etérico. Então isto me convida a ver as coisas mais em profundidade aqui, ou acreditar menos no que a gente vê aqui, porque lá no outro plano, no plano etérico, a coisa pode estar muito mais viva, indicando alguma coisa. Então esta visão se abre quando é necessário para a pessoa, quando vai ser bom para a pessoa. Nós não temos que ter a ideia de que nunca vamos ver nada. E não devemos ter a ideia de que vamos ver as coisas, porque isto é imprevisível. Isto é uma possibilidade. E a gente deve ter fé que isso for bom, for evolutivo, for útil, que vai acontecer. Mas não deve ser um desejo humano, porque o desejo pode abrir alguma porta destas e nós entrarmos em contato com coisas que não estamos preparados para encontrar. Então, é bom não estar desejando nem provocando, mas ter isso como uma possibilidade e ter fé de que, se tiver de acontecer, nós vamos receber isto com bastante naturalidade, com bastante tranquilidade. E esperando que possamos aproveitar as lições. Porque se abre a nossa visão para um outro plano, é um mundo diferente que se abre. São leis diferentes com as quais a gente entra em contato, e isto muda completamente a nossa visão das coisas. Veja, aqui tem um sonho que é típico de que no mundo dos sonhos as coisas se armam conforme os nossos desejos. Veja aqui. Num sonho, me mostravam que eu estava de braços abertos com a postura de me elevar. E neste sonho eu fiquei sabendo que a minha missão era ser educadora social. Se pode ampliar o significado deste sonho. No subconsciente pode haver um desejo positivo de ser educadora social. Mas está no subconsciente. E esse desejo pode ser antigo, esse desejo pode ser insistente, este desejo pode ser até verdadeiro. Então, a uma certa altura, este desejo pode se apresentar até como uma voz e falar com a gente. Você tem que ser educadora social. Não quer dizer que não seja um desejo que não vá se realizar. Mas a pessoa não tem que criar esta forma de pensamento, que ela tem que ser educadora social porque ouviu isto. Porque ela pode ter ouvido, mesmo fisicamente, a voz do desejo dela. E uma pessoa pergunta qual é a causa da insanidade. A insanidade, ou a loucura, ou a demência, pode ter muitas causas
conhecidas, físicas, podem ter muitas causas aparentes, pode ter muitas causas até científicas. Mas na realidade, a insanidade é sempre devida a um ataque de forças involutivas que conseguiram atuar ali. Então a pessoa ficou insana. E essa insanidade, ela vai se estabelecendo ou vai se confirmando à medida que o ser interno, à medida que a alma vai se afastando do ser consciente. Por um motivo ou por outro. Então a alma pode não estar bem, a alma pode não estar de acordo com aquilo que o consciente está fazendo. Então, se ela não está bem, ela começa a se afastar. E quando ela está a uma certa distância, a pessoa fica insana, a pessoa fica demente ou fica louca, por falta da presença desse ser interno dentro dos veículos. Atualmente, certas almas estão se afastando por alguns motivos bem conhecidos. Certas almas estão se afastando por causa dos veículos usarem drogas, por exemplo. Então, como as drogas estão muito disseminadas, este é um dos motivos para as almas se afastarem. Tanto assim que a uma certa altura, um drogado já não é mais o mesmo. Um drogado é como se estivesse meio vazio por dentro. Então a alma se afastou. Porque a alma desperta não convive com isto. Então, se o indivíduo entra para o caminho da droga, se o indivíduo entra, por exemplo, pelo caminho da música rock, ou se o indivíduo entra pelo caminho do satanismo, destas seitas satânicas, isto são motivos que afastam uma alma do indivíduo, com o tempo e com a insistência nesses caminhos. Essa insanidade, isto é, esse afastamento da alma, ele pode não afetar o ser interior, porque é o ser interior que está se afastando. Isto afetaria o ser interior se ele não se afastasse. Então, se o indivíduo se droga e o ser interior não se afasta, se ele não fica insano, então o ser interior está sendo prejudicado, porque ele está ali. Agora, se ele se afasta, se o indivíduo fica insano, o ser interior pode ficar intacto. Então veja, que é o contrário do que pensam. Então, se uma pessoa se droga, se uma pessoa toca rock, se uma pessoa é instrumento dessas coisas, e está inteiro, está íntegro, a alma dele está ali, coitada daquela alma. Agora, se aquele está fazendo tudo isso e a alma está meio fora, se ele está meio insano, melhor para aquela alma. Compreende? À medida que a alma se afasta, à medida que a alma vai entregando aquele veículo, vai saindo, vão ficando portas abertas para outras forças entrarem. E o que significa o termo loucura em Deus? Os profetas da antiguidade eram chamados de loucos. Hoje nós os temos na conta de profetas, porque se passou muito tempo e tudo se transforma. Mas os profetas, naquela época, eram tidos como loucos, todos. Para a mentalidade comum, aquilo era loucura. E é chamada loucura em Deus, porque é uma loucura que quem dera que a gente fosse, não? Que a gente tivesse. Então, eles eram chamados de loucos. E esse tipo de loucura era chamado de loucura em Deus. Agora, sempre que nós temos um conhecimento direto das coisas, quer dizer uma percepção que percebe diferente de todo mundo. Então, se você hoje tem um conhecimento normal que todo mundo tem, você está junto, unido com todo mundo e todo mundo te aceita. Na hora que você tiver um conhecimento direto, e aquele conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento de ninguém, nem com conhecimento estabelecido, aí você está nesse gênero de loucura em Deus. Que não é que esteja louco, você está completamente diferente do resto. Não é louco, não. Isto não é o mesmo louco, o insano. Isto é aquele que está oposto
ao resto. Loucura em Deus, ou loucura santa. E isto é uma qualidade que isola a pessoa da mentalidade comum. A pessoa fica isolada, a pessoa fica fora da mentalidade comum. E ela precisa então ter muita habilidade para continuar no meio dos outros. E esta loucura santa tem que ser muito controlada, porque senão fica um contraste, um verdadeiro contraste. Enfim, a loucura em Deus é diferente da nossa loucura. E o que é o perigo? Porque uma pessoa se sente em perigo. Essa palavra perigo fala de uma situação que realmente não existe na realidade. Na realidade não existe perigo. Nós chamamos de perigo aquela impressão de que alguma coisa está ameaçando a nossa condição atual. Então nós estamos cada um numa condição. Quando aparece uma coisa que vai mudar aquela condição, a gente diz: estou em perigo. Ele não está em perigo. Ele está passando por uma coisa que vai mudar a condição dele. Por exemplo, dizem, por exemplo, nas estradas, curva perigosa. São aquelas anedotas do planeta Terra. Curva perigosa. O que quer dizer curva perigosa? É uma curva que pode te mandar para outra vida. Que perigo é esse? Não é perigo nenhum. Não existe perigo. É você que cria esta coisa, você que cria esse conceito e que, por ter esse conceito irreal, criou essa palavra. Porque quem se sente em perigo, digamos que alguém se sinta em perigo, ele fala assim, mas eu estou em perigo. Você está na situação de passar por uma mudança através de qualquer coisa, não é perigo. Então não tem que ter medo do perigo. Você tem que ver isto como um elemento de transformação. Percebe como a gente perde tempo com estas coisas? Se a gente pensar o tempo que se perdeu com medo do perigo, a energia que se gastou escrevendo, explicando, falando, filosofando sobre o perigo, o que se gastou de energia para explicar a pessoa: olha, cuidado, que isto é perigo. Você já pensou o tempo que se perdeu com tudo isso? Não tem nada disto. Aquilo que chamam de perigo é uma coisa que acontece para mudar uma situação a qual você já está estabelecido, você já está acostumado com ela, você está arraigado naquilo. Então, como aquilo chama de perigo. Não é perigo, aquilo é uma coisa que acontece, não é? Criada pela tua própria consciência. Porque se ali tem uma curva perigosa, e se você vai de carro por aquela curva, foi a tua consciência que criou essa situação. Foi a tua consciência, lá no inconsciente, ou no subconsciente, ou bem no consciente. Foi a tua consciência que criou aquela situação, que fez você ir para aquela curva, que fez você passar por ali. E se você tiver que naquela curva desencarnar, foi a sua consciência que criou isto. Não tem perigo nenhum, nada. Porque isto de nós termos medo do perigo, e isto de nós criarmos esta ideia de perigo, tem repercussão muito ampla no nosso ser. Porque esta noção de perigo, olha, eu não estou falando de imprudência. Estou falando de perigo na prudência, não estou falando de imprudência. Bem, na imprudência você está criando o perigo bem conscientemente. Mas se você está em perigo, foi a tua consciência que criou aquilo. Foi a tua consciência que apresentou aquilo para você se transformar através daquilo, através de um ato insólito, através de uma coisa inesperada, que você mesmo não podia armar. O que existe realmente não é perigo. O que existe realmente são situações ou são obstáculos para que a gente possa desenvolver alguma energia.
Então, se eu vou por uma estrada reta, eu estou desenvolvendo uma energia. Se de repente tem uma curva muito fechada, ali eu tenho que desenvolver uma outra energia para fazer aquela curva. Então aquilo não é um perigo e nem um obstáculo e nem uma coisa incômoda. Aquilo é uma oportunidade para eu desenvolver uma outra energia. Para eu sair da energia que eu vinha desenvolvendo e naquela situação desenvolver uma energia especial. Percebe o que é um obstáculo, um perigo, estas coisas que a gente procura evitar? Tudo isto que você teme é o que vai te tirar do seu desenvolvimento rotineiro da energia. Vai exigir de você uma energia especial, não tem perigo nenhum. Na Índia, se dizia que se a montanha fosse lisa, você não poderia subi-la. A montanha precisa ser cheia de obstáculos, cheia de pedra, cheia de coisas no chão que te ferem os pés, para você poder subir. Porque se não tivesse isso tudo, você não chegaria lá em cima se ela fosse lisa. Como é que você ia subir a montanha? Você precisa dos obstáculos, você precisa destas coisas que não são esta lisura, esta coisa rotineira, para você desenvolver muitas capacidades e para você chegar lá em cima. Ninguém sobe uma montanha, agora a montanha simbólica, né, da nossa ascensão. Ninguém sobe, ninguém faz uma sese por uma coisa rotineira, dentro de uma coisa rotineira. Você precisa dos obstáculos, você precisa da luta, você precisa destas oportunidades de mudar tudo. Imagine, nós todos subimos num avião, vamos fazer uma viagem. Se aquele avião não cai de repente, todo mundo morre, não muda aquilo. Aquilo é uma forma de mudar uma coisa. Não é perigo nenhum do avião cair. Aquilo é uma forma de mudar uma coisa de uma certa maneira. Vê, a mente indiana era outra coisa, né? Diferente desta mente ocidental. É isto. Não tem perigo. Tenha medo. Se não for assim, você vai desencarnar de outro jeito, a coisa vai acontecer de outro jeito, menos perigoso. Só que através desse jeito, você vai passar por uma experiência que vai te fazer desenvolver outras coisas, que você vai acontecer uma coisa diferente para você. Tenha medo de perigo, não. Então nós teríamos que afirmar é que o perigo não existe, que isso é uma criação nossa. Porque se nós temos muito medo do perigo, certas condições que viriam nos transformar muito radicalmente não acontecem, porque nós com esse medo do perigo ficamos afastando, ficamos evitando. Então você no fundo quer se transformar. Deixa que os perigos apareçam, porque aí você vai se transformar mesmo. São aquelas incongruências, né, que a mente que não é filosófica vive sem nem saber o que está vivendo, se contradizendo. Perigo de quê? Agora, o que quer que aconteça aqui, perigo ou não, foi a nossa consciência que produziu. Isto aqui não desaba se a nossa consciência não fizer desabar, se a consciência não fizer desabar. Não existem estas coisas. Então veja como a gente precisaria amadurecer certos pontos para não ficar aí na vida como todo mundo fica, né? Com medo das coisas e com medo das coisas atraindo inércia, atraindo imobilidade, porque tem certas situações tão inertes, certas situações tão imóveis, que só um grande perigo, atuando ali, resolvendo, é que pode transformar aquilo. Agora, esses perigos, esses famosos perigos, essas coisas todas, vão obrigar a nossa consciência a controlar certas coisas, controlar certas condições que são passageiras. Então nós podemos sim, diante de um perigo desses, criado pela nossa consciência, nós diante daquilo podemos aprender, desenvolver outras condições, controlar certas coisas. Porque eu digo, oh, que perigo, eu preciso controlar isto.
Oh, que perigo de eu ter úlcera no estômago. Então preciso controlar a minha alimentação. Veja que perigo benéfico. Percebeu? Oh, que perigo de eu morrer de câncer. Controle a sua maldade, dissolva a sua maldade. Um perigo que pode te ajudar muito a fazer certas transformações, até sem que ele precise atuar. Se você já faz o trabalho dele, que ele veio fazer, ele não precisa nem atuar. Mas esses perigos de acontecer isto, de acontecer aquilo, nós temos que não ter medo destas coisas e aceitar o que acontece sempre como uma oportunidade de transformação. Nós é que precisamos aprender, nessas circunstâncias, a lidar com as situações. Nós temos que aprender a lidar com isto. Mas se você não aprende a lidar com o que é perigoso, se você não aprende a lidar com isto, você não desenvolve certas capacidades, você não desenvolve certas coisas. Você precisa mesmo passar pela beira do abismo, muito perigoso, né? Você precisa passar mesmo pela beira do abismo para aprender a passar por ali. Senão você nunca vai aprender a caminhar na beira de um abismo. Abismo não é uma coisa que existe, abismo não está aí. Você precisa aprender a caminhar na beira do abismo. Então a gente desenvolve muitas capacidades, não? Não vendo no perigo uma coisa que dê medo. Porque se você tem medo do abismo, você vai caminhar ali muito mal, capaz de cair. Você tem que reconhecer aquilo, que aquilo é uma situação que você não conhece, é uma situação na qual pode acontecer algo que te transforme muito, né? Que mude muito a sua vida, e você precisa aprender a lidar com aquilo. Ou atravessar aquilo, ou então aprender a cair ali. Você precisa aprender. Então é sempre uma escola, é sempre uma aprendizagem. Se nós tivéssemos medo dessas coisas, se nós tivéssemos esses receios, e fosse só isso, mas não. Quando você tem receio, quando você tem medo, quando você não assume aquilo como uma coisa para ser feita, para ser resolvida, para ser conhecida, para ser desenvolvida, se você tem medo do perigo, você cria uma situação no seu ser que é como se você abrisse uma porta para as forças involutivas entrarem. Porque as forças involutivas entram pelas frestas do medo. Medo de perigo? Que perigo? Você disse, olha, você vai atravessar ali, cuidado, estão todos correndo a 1000. Sim, eu tenho para aprender. Não é um perigo, é uma experiência, é uma situação que a minha consciência me pôs ali. Porque se eu tiver que ser atropelado ali, se eu não conseguir passar ali, isto eu vou aprender alguma coisa com isto. Alguma coisa vai acontecer comigo que vai romper uma coisa de rotina, que vai romper uma coisa que não se transformaria se não fosse isto. E isto de nós estarmos muito atentos, não para não ficarmos com esses medos, não ficarmos com esses receios. Criamos uma fraqueza no nosso etérico e por aí começam a entrar várias forças, que aí vêm causar obstáculos, que vêm causar outros motivos para você desenvolver outras coisas. Porque aí se entra uma força negativa através do teu medo, você vai ter que se mobilizar muito para depois desenvolver aquela força negativa que entrou ali, através do medo. Você já vai ter mais o que trabalhar, mais oportunidade para evoluir. Se você ficar diante disto, bem naturalmente. Então nós precisamos aprender, sim, estar em certas situações, precisamos aprender a evitar certas coisas, precisamos aprender reconhecer, prevenir, mas não ter medo. Porque se você reconheceu, preveniu e passou por aquilo, você vai ver que você vai mudar, que vai acontecer uma mudança. Enfim, tudo que vem é para a gente agradecer. Não tem perigo, não. São pontos de vista em diferentes planos, em diferentes níveis. Então, quando a gente está na mentalidade comum, na mente comum, precisa ficar atento, porque é uma oportunidade de, dali, passar para outros pontos. Dali,
ver outras coisas. Onde todo mundo vê um perigo, onde todo mundo vê um motivo de medo, você ali vê uma situação muito desafiadora, muito estimulante. Sim. Mas o perigo, ele não serve também para a gente cuidar desse veículo? Bom, perigo não existe, né? Vamos nos entender. Isso que está para acontecer, né? Sim, serve para você despertar e dizer, bom, isto aí, se acontecer, não vai ser bom, não vai ser positivo. Aí vai desenvolver alguma coisa para neutralizar aquilo. Então aquilo apareceu e foi positivo. Você mudou outras coisas para não receber aquilo. Não foi positivo? Então não era um perigo, era uma oportunidade. E você se saiu bem porque desenvolveu. Mas sem medo de arriscar sempre. Arriscar o quê? Tipo assim, como eu falei, que eu levo tudo muito perto da lei. O que quer dizer arriscar tudo? Quer dizer mudar uma situação completamente, arriscar a vida, dizem, né? Arriscar a vida quer dizer você passar para outro plano, se tiver que passar. Arriscar o quê? Você não arriscou nada. Você passou para outro plano. Está vivendo em outro nível. Arriscou o quê? O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos todos uno en la fuente original. Somos aguas subterráneas emergientes.